Gente, vamos abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo de 7. Eu vou fazer uma leitura de alguns versículos em Romanos e vamos fazer uma reflexão nesse livro. Nesta leitura que nós vamos fazer. É importante refletirmos nos conteúdos, da Bíblia, na teoria bíblica, naquilo que existe aqui para eu praticar. E eu percebo assim, que os crentes de hoje são muito tranquilos, não estão muito preocupados. Você quer ver uma coisa? Os crentes de hoje não estão muito preocupados, por exemplo, com o pecado. Coisa que em outras décadas era uma grande preocupação. Em 80, os jovens estavam muito preocupados em não pecar, por exemplo. Uma fase que eu vivi. Muito preocupados em não pecar. Porque não pecar era sinônimo de agradar a Deus. Então, se fazia muito menos dentro da igreja para agradar a Deus, a nível de trabalho, de grupo, mas se fazia muito mais a nível de esforço para não pecar. Até que nós conhecemos mais aprofundadamente, os evangélicos amadureceram a teoria da graça, a graça salvadora, e crescemos nesse entendimento da graça, que somos salvos pela graça. E aí parece que a lei perdeu a sua importância. E aí parece que pecar não era tão maligno assim diante do Senhor. Porque hoje as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Os crentes não estão muito preocupados com isso. E os crentes, eu estou falando, não é da nossa igreja, estou falando de uma forma genérica, de uma forma generalizada. Porque, afinal de contas, eu vivo pela graça. Então eu resolvi fazer uma leitura para mostrar para a igreja o que é um crente convertido. Um convertido, eu já vou adiantar antes da leitura, tem medo de pecar. Mas vamos começar no capítulo 7, verso 1. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Portanto, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Uma palavra de oração. Deus e Pai soberano, louvado seja o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor derrame graça sobre esse texto. Então está aqui o apóstolo trazendo esta ideia aos romanos, de que a lei morreu. A lei morreu em Cristo. Cristo matou a lei na cruz. E nós agora, pela graça de Cristo,
pela misericórdia do Senhor, pelo seu amor, o seu amor sacrificial, nós então estamos agora vivos. E aí a gente tem uma fantasia de que nós não teríamos mais aquela vontade, nós não pecaríamos mais. Nós temos isso, né? E quando a gente vai para o batismo nas águas, também a gente tem essa fantasia de que, agora eu sou batizado, tal. Não vou ter mais vontade de fazer nada errado, não vou ter mais vontade de ir para o mundo, não vou ter mais vontade de nada dessas coisas. A gente fica com aquela fantasia na nossa cabeça, né? Mas na prática do dia a dia, você acaba reconhecendo um belo dia que você é tentado sim. Que tem um negócio dentro de você que puxa você para o outro lado, que convida você a viver como antes, a dar um passo atrás, e alguns até dão um passo atrás. Mas já estão tão acomodados dentro da igreja, tão familiarizados com o trabalho, com a igreja e com o grupo, que continuam no grupo de uma forma irresponsável, como se nada tivesse acontecendo, mas cometendo as mesmas práticas que antes do batismo, né? Juraram, prometeram, abriram seu coração, rasgaram a sua vida, dizendo, não os cometerei mais. Isso nós chamamos de conversão, quando você muda de vida, vive uma vida nova. Então, quando nós nos convertemos, a gente morre para a lei e vive para Cristo. Mas a minha pergunta, por que eu morri para a lei? A lei deixou de ser importante? Por que eu morri para a lei? A lei deixou de ser relevante para nós? Porque se tivesse deixado, irmãos, a gente não faria muito sentido ler o Velho Testamento. Não faria muito sentido a gente ler as histórias do Velho Testamento. Se tivesse deixado de ser importante. A lei não deixa de ser importante. Muito pelo contrário. Quando você está na graça, a lei é super importante. E é isso que Paulo vai dizer aqui no continuar do texto. Porque é a lei que diz se você pecou ou não. Como você vai saber se você pecou ou não, se não houver uma lei para você transgredir? Verso 7 em diante. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito não cobice. Por que eu sei que eu peco de vez em quando na cobiça? Porque existe uma lei que diz não cobice. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, os bois do teu próximo. Não cobiçarás. O que é dele, o que é teu. Porque existe essa lei, é que eu sei que eu pequei. Porque se essa lei não existisse, como eu poderia saber que eu estaria pecando ao querer ter o que o meu próximo tem? Ao querer ser o que o meu próximo é? Como eu saberia que estaria pecando? Então Paulo aqui está dizendo, olha, nós fomos salvos pela graça, sim, mas a lei não perdeu importância para nós. Porque se eu não conhecer a lei, eu nem sei que estou pecando. Se eu não conhecer a lei, o pecado morre. Ele morre porque eu não sei que estou errando. Eu tenho que saber o que Deus quer. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que saber qual é a lei de Deus para a minha vida. Para que eu possa o quê? Agradá-lo. E aí a importância da lei. Você para o carro, numa calçada, não existe nenhuma placa lá.
Se não existe placa, então é porque é permitido parar. Aí você pode parar. Mas atenção, se tiver um ponto do ônibus do outro lado da calçada, na outra calçada tiver um ponto de ônibus lá, então na calçada oposta, mesmo sem placa, é proibido parar. Por quê? Porque está na lei. Então vocês têm que chegar, não tem placa, não tem um ponto do ônibus do outro lado, então aqui pode parar. Então não é errado parar aqui. É certo parar aqui. Eu não vou ser repreendido pelo agente de trânsito. Eu não vou ser multado ao parar aqui. Está vendo a importância de você conhecer a lei? Porque sem conhecer isto, o que acontece? Sem conhecer isto, você para em qualquer lugar, não observa nada, e quando volta para o carro tem lá uma multa lá para você pagar. Ou então a multa nem está lá, ela vem pelo correio dizendo que você naquela hora parou naquele lugar que era um lugar proibido de parar. Ou seja, conhecer a lei é importante. Ela não perdeu importância por causa da graça. Porque Deus, ele se agrada de quem vive dentro da sua vontade. E a sua vontade está escrita como leis e preceitos na sua palavra. Então, nessa linha, a gente precisa sim do que vocês acabaram de fazer, do discipulado. A gente precisa sim de devocional, porque como é que todas essas páginas vão entrar na minha cabeça para eu cumprir tudo isso aqui? Como isso vai entrar se eu não tiver um projeto de crescimento bíblico, um projeto de crescimento dentro da palavra? Como isso tudo aqui vai entrar? Como eu vou assimilar tudo isso e me conscientizar? Porque uma coisa também é você ter apenas a informação, e a outra coisa é você estar consciente. Só os conscientes mudam o comportamento. Os bem informados, informação não muda ninguém. O que muda é a consciência. Já cansei de dizer, eu sempre soube que Coca-Cola estava cheia de açúcar, que refrigerante está cheio de açúcar e a gente vai comendo essas coisas. Eu sempre soube disso, era uma informação. Mas no momento em que essa informação se tornou consciência, eu comecei a pagar o preço do suco, que é bem mais caro. E suco da fruta e não da polpa. Sem açúcar também, não adianta fazer suco com açúcar. Pastor, se eu tomo suco, mas bota 3 colheres de açúcar, não adiantou nada. É porque você nem sente mais o sabor da fruta, você sente o sabor do açúcar. Mas a partir do momento que você tem uma conscientização, né? Ontem lá na festa das bodas da Elisângela e do Alexandre, na hora do café, eu falei, não, o meu é sem açúcar. O pastor que estava do meu lado, né? Até o pastor que vocês conhecem, marido da Fernanda, ele, sem açúcar, irmão? Purim, purim? Eu falei, purim, purim. Ele balançou a cabeça assim. Purim, sem açúcar. Isso é conscientização. Uma vez conscientizado, você muda o comportamento. Mas se você tiver apenas informações, não tem como mudar comportamento com informações. E para haver conscientização, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter intimidade, eu preciso ter leituras, eu preciso ter outros conhecimentos, eu preciso ter experiências, eu preciso viver coisas. Porque só com vivência de coisas, conhecimento, experiência,
E até experiências ruins até também. Quantas vezes alguma pessoa adoece por causa de um motivo lá, e aí passa a fazer uma dieta fantástica que tira ele da rota da doença, não adoece mais. Quantas vezes isso acontece? Então o apóstolo aqui está falando da importância de observar a lei, a importância de conhecer a lei, porque se você não conhece a lei, você vai pecar. Se você não conhece a lei, quando você pecar, você nem sabe que você está fazendo isso. Tem que existir na sua vida um não cobiçarás, não matarás. Tem que existir. Essas frases têm que ser importantes para nós. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos têm que ser importantes para nós. Porque quando eu faço diferente do que eles estão mandando, eu estou pecando. Qual é a diferença, então, para viver na graça? Quem vive na graça tem o desejo de não pecar. Quem vive fora da graça não tem esse desejo. Tem uma informação de que não deveria pecar, mas fica pecando. Não tem medo do erro. Não tem medo de pecar. Não fica assustado com o pecado. Mas quem vive na graça, não. Quem vive na graça é diferente. Quem vive na graça tem o desejo de não pecar. Foge do pecado. Quem vive na graça. Se pecar, vai ter a sua consciência lhe matando de remorso. Quem vive na graça. Alguns dizem, mas a cruz aboliu a lei, pastor. Não aboliu. Gente, não aboliu do jeito que vocês pensam, do jeito que as pessoas dizem. Porque certa vez alguém falou com Jesus, Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele disse, está escrito, não matarás. Aí ele diz assim, eu digo, e se alguém disser que seu irmão é tolo, meu Deus, será réu, estará sujeito a julgamento? Mas como assim? Como assim? Ora, não matarás é muito fácil, né? Porque só você é exterior, é externo. Mas chamar o irmão de tolo, Jesus ele interiorizou a lei. Ele mostrou o quão profunda seria a lei. Então, se eu não mato, eu não estou pecando. Se você tem raiva do seu irmão, chama ele de palhaço. Ele não é um palhaço. Ele é um abobado. Ele é um tolo. Se eu faço isso, dentro de mim, dentro da minha cabeça, não estou contando nada para ninguém. Olha como é que o Senhor... Existia uma lei muito branda no Velho Testamento. E Jesus chegou e pegou as leis e mostrou a profundidade. Não, eu digo, lá está escrito para não matar? Eu digo, se alguém disser que o seu irmão é tolo, estará sujeito a julgamento. Nossa! Então, se você anda chamando seu irmão de tolo por aí, né, toma cuidado, porque segundo as novas regras da graça de Jesus, ele que veio não para abolir a lei, mas ele veio trazer a graça para que você conseguisse desejar não pecar. Porque antes disso, a gente não tinha o desejo de não pecar. A gente vivia a nossa vida, normalmente, fazendo o que todo mundo faz. Mas com a graça, nasce em mim o desejo de não pecar. Nasce em mim
falando com outras palavras, o medo de não pecar. Nasce em mim o ímpeto de me apresentar a Deus puro. Anteriormente, não. Olha, eu não mato, não roubo, não adultero, não desejo mal para o meu próximo, então está tudo bem comigo. Sou uma pessoa bacana, sou uma pessoa de Deus. Sou uma pessoa que cumpre os mandamentos. Olha que o moço rico chegou a Jesus e disse assim: olha, Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, eu sou fiel mesmo. Ele cumpria os mandamentos. Ele era fiel mesmo. O que me falta para eu entrar no reino dos céus? Aí Jesus aí disse: o que está faltando para você? Está faltando para você vender tudo que você tem aí, você confia muito nessas coisas, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. E ele aí não pôde fazer isso. Ele cumpria todos os que as pessoas poderiam ver, mas dentro daquele coração, ele vivia o superficial. Jesus aprofundou, trazendo a graça. Trouxe a graça, não aboliu a lei, aprofundou a lei. Então, queridos irmãos, nossa igreja, ela vive pela graça. E viver pela graça é nutrir o desejo de não pecar. Eu não quero pecar. Eu não posso pecar. Eu tenho desejo de não pecar. Me incomoda o pecado. Me incomoda fazer alguma coisa errada que entristeça a Deus. Me incomoda. Me faz mal. Isso é um convertido. Convertido é um neurótico que vive os seus dramas com Deus. Não posso fazer isso. Não é certo fazer. Não está escrito na Bíblia. Eu tenho que viver diferente. Eu tenho que dar testemunho. Isso é um convertido. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos curvar a cabeça com uma palavra de oração.